Olá, humanitos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Efeito aqui na temporada Feedback na TV Humana. TV Humana que tem como propósito mostrar o lado bom da humanidade e nós estamos aqui colaborando para esse lado bom da humanidade ficar cada vez melhor, se desenvolver. E para isso, eu, Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista, gestora de negócios com mais de 20 anos de experiência em liderança ambidestra, evolucionária, estou aqui com meu amigo Diogo. Diogo, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Diogo Monticelli Rocha, CEO, especialista comportamental, com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. E hoje, nosso 12º episódio. Hoje a gente, com esse episódio, encerra a nossa temporada feedback do nosso programa Efeito, que é um programa com o objetivo. O pessoal olhando, assistindo, a gente dizendo que é o último, e a galera tá, que tristeza, é o fundo. É eles falando aqui, vai ter mais, gente, tem outras temporadas, a gente vai fazer outra. Calma, pessoal, calma, fiquem calmos. É o último desta temporada. E o nosso programa é feito exatamente a ideia é que a gente a cada temporada traga algum assunto relacionado ao desenvolvimento profissional. Então, esse foi só o primeiro, foi só um gostinho do que vem por aí. Exatamente. É um projeto que eu estou muito feliz de fazer, muito feliz de participar dele contigo, Ana. Legal, Eu falo para as obrigada. pessoas, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui, ó, faz um episódio comigo, faz um programa comigo na TV Humana. Eu falo para as pessoas, eu me exibo. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto nesse projeto. Projeto que, nesse último episódio, a gente vai resumir, já vou começar a resumir um pouco do que a gente falou durante todo esse período, né? E falar um pouquinho sobre como é que a gente constrói o hábito, né? De ter um feedback na nossa rotina, né? Eu me lembro que a gente começou o ano falando sobre o que era o feedback, e aí a gente falou sobre alguns aspectos dele, como é que a gente se comunica, o que é o feedback em si, o ambiente que se constrói, as transformações que ele atravessa nas pessoas. Eu lembro muito bem que em um episódio eu falei sobre o ambiente, eu falei, precisamos de um ambiente extremamente seguro, sigiloso, silencioso, de preferência sem uma mesa entre as duas pessoas, de cadeiras iguais e do mesmo nível, próximas, né, sem se encostarem, né, mas estando de frente uma para a outra para facilitar o rapport, para facilitar a leitura não verbal, para facilitar a leitura dos olhos, para facilitar a leitura da dicção, né, do entendimento, da maior clareza possível. Eu lembro que eu falei para vocês que existe diversas formas de dar feedback, que existem diversas teorias e metodologias de dar feedback, mas que existia uma que eu tinha um pouco mais de confiança, uma que foi testada, que eu não vou dizer que eu construí, eu compilei de diversos conceitos e diversos autores, né? Que é aquela estrutura que tem 8 etapas. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava escrevendo um artigo sobre feedback, e aí eu comecei a escrever, tá, mas se for uma loja, se for um call center, aí eu escrevi no feedback. Aí tá, mas se for uma loja de varejo, aí eu escrevi um outro formato de feedback. Mas se for, e eu estava numa empresa de advogados, mas se for um advogado, mas se for advogado da vara de família, é assim. Aí eu comecei a perceber que se eu fosse escrever cada variação, eu não haveria caneta suficiente para escrever a variação que nós temos em formatos, em perguntas, em estratégias, em tons, né, em pesos, para dar uma estrutura de feedback. Mas tem uma que eu testei em vários espaços e deu muito certo, é a que eu estou sugerindo então na temporada de hoje, que é a que eu falo também nos meus cursos. Para quem quer conhecer os meus cursos, o meu trabalho, eu tenho um site,
oinstrutordiogo.rocha.com.br. Lá tem meus contatos, tem os temas que eu converso, tem as palestras que eu dou. Se eu tenho comercializando algum curso aberto, que eu não tenho feito, mas se eu o fizer, está lá também lá a agenda de cursos e palestras dentro do meu site. Então, vá lá, visite meu site, conheça um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, nesses cursos que eu falo sobre feedback, e aí não é curso sobre feedback, são cursos sobre gestão de pessoas, na sua maioria, eu uso uma metodologia de 8 etapas. 8 etapas que eu acho que são assim fundamentais e insubstituíveis. Né? A primeira etapa, a etapa de conexão, que é a etapa em que o líder e o liderado estão se conhecendo, estão encontrando pontos de contato, pontos em comuns, né, para que eles possam, a partir dali, criar uma ponte, criar uma conexão, uma afinidade, né, e poder, a partir daí, basear essa confiança. Se ele também gosta, um exemplo bem chulo, que eu acho que eu uso, as pessoas entendem, então às vezes eu gosto de usar. Se eu gosto de pescar e o meu líder gosta de pescar, ele gosta de conversar. Se ele gosta de pescar, ele gosta de se entreter nas ferramentas. Se ele gosta de conversar, ele gosta de ficar exposto ao sol, na beira de algo. Pode ser um rio, uma lagoa, um mar, seja qual for. Se ele gosta de pescar, ele gosta da indiada. Se ele gosta da indiada, o Rio Grande do Sul gaúcho, né? Indiada é Não, da eu não faço a menor ideia do que é, mas eu tô só assim concordando. Ele gosta, ele gosta. indiada, desculpa, indiada é a aventura, é o trabalho que tu passa até o local, né? Se ele gosta da indiada, ele gosta de interagir, ele gosta de se divertir, ele gosta de ser expansivo. Então, a conexão ela traz uma série de novos conceitos sobre a pessoa do líder para o liderado, que faz com que aquilo lhe dê mais conforto. Eu sei com o que eu estou falando, eu sei com o que ele pensa, eu sei o que ele valora. Então, esse momento de conexão ele é muito importante. Então, E, conexão, Diogo, por assim, falando favor, sobre Ana. conexão, né? Por mais que a gente esteja evoluindo em tecnologia, inteligência artificial, ou tecnicamente em alguma função, a conexão humana, ela sempre será um fator diferencial para o sucesso de qualquer estratégia. Então, ninguém vence sozinho. Então, se você não tem conexão, procure. Você falou uma coisa tão bacana, sabe? Só de você parar para pensar na outra pessoa, pensar naquilo que ela gosta, procurar algum elo de conexão, algum algo que tenha de interesse comum, já é um exercício de que você está prestando atenção naquela pessoa, de que você quer se conectar com ela. Então, E a mesmo empatia, se né? não tiver a conexão, procure. Exatamente. É o exercício da empatia, né? É tu conseguir estar no lugar do outro, vendo o mundo através do prisma dele. Isso faz com que a gente se conecte com as pessoas, a gente compreenda as pessoas. Isso facilita muito, facilita para a gente não se ofender, facilita para a gente entender para onde a pessoa quer ir, facilita para a gente entender o que a pessoa pode fazer, não pode fazer, o que a faz feliz, né? Não, uh, não queiramos resultados em cima de pessoas infelizes. Eu me lembro uma vez que eu tenho, se a pessoa assistir esse episódio, ela vai saber. Mas é maravilhoso, não tem problema. Eu tenho uma experiência num banco, tinha um banco que estava indo para falência lá, e aí eu fui contratado para tirar o banco da falência, para salvar o banco lá nos resultados que eles tinham. Conseguimos, o banco hoje está super bem e foi um trabalho muito legal de 2 anos que eu tive lá. Mas nesse banco tinha uma vendedora de empréstimos consignados e ela tinha um entendimento, não é que ela tinha, quando ela se irritava, ela vendia muito bem. Ela vendia muito e muito bem. E aí o que acontecia? Ela começou a chegar estressada no trabalho para vender bem. Só que ela fazia isso sem querer, sem querer. Então eu chamei no feedback, conversei com ela, eu falei, olha, fulana, tu tá percebendo que tu tá cada vez mais irritada? Ela assim, Diogo, minha prima, minha filha, não sei o quê, não,
não tá dando, e é tão ruim chegar, e é tão ruim sair. Mas pelo menos assim eu vendo, né? Pelo menos assim sai eu vendo bem, e aí pelo menos resolve meus problemas no final do mês. E eu, mas tu é feliz assim? É isso que tu quer? Dela, não, né? Eu queria vender sem precisar me estressar assim e tal. Então, nossa. E aí eu comecei a perceber que por mais que ela queira, Ana, eu me sentia mal em saber que ela estava infeliz mesmo vendendo. Então eu comecei a desenvolver com ela um tom de desafio para ela começar a se irritar comigo. Só que não era uma irritação sobre a pessoa, é sobre o resultado. Então eu fazia campanhas assim, ó, ô fulana, se tu fizer 4 vendas X, eu vou admitir que tu sabe fazer isso direito. E aí ela fazia 3, eu dizia, então, né? Sabendo eu que tu não sabe fazer isso, baixa da bola e ouve mais o que eu estou dizendo. Ela ficava enlouquecida. Mas tu vai ver amanhã. Amanhã é amanhã, minha querida. Isso já foi, não serve. Perdeu. Então amanhã tu me serve café. Eu não vou servir café para ti. E aí eu ficava criando pequenas ronhas, mas sim, de forma. Ela percebia que era brincadeira. No final a gente ria. Só que eu conseguia deixar ela naquele estado de desafio que fazia ela vender bem. Tirava ela da motivação de estresse para uma motivação de desafio, né? Exatamente. Por quê? Porque todas as nossas emoções, elas têm um ponto positivo e um ponto negativo. A raiva, ela tem um ponto positivo que é impulsionadora. A raiva, ela é motivadora. Ela não precisa ser uma raiva que te deprecie, em hipótese nenhuma. Ela pode ser uma raiva que te impulsione. Olha só como que tu aceita vender menos que a fulana que entrou semana passada. Que triste isso. Eu pensei que tu era muito melhor que isso. Tu é melhor que isso? Tem certeza que tu é melhor que isso? Mas eu sou melhor que... Então me prova amanhã. Então me prova que ele vai continuar tendo raiva, agora de mim e não dele próprio, de mim ou do desafio, ou da figura, ou do cenário que eu montei, para conseguir suplantar esse desafio e a gente comemorar junto. Então a gente não precisa, mesmo na raiva, se a gente quiser motivar alguém, orientar alguém ou dar gás a alguém, não precisa ser de forma negativa, não precisa ser de forma depreciativa. E como é que a gente vai fazer isso se não for assim? Conhecendo, conversando, Se interagindo, conectando. nos conectando às outras pessoas. Então, a etapa de conexão ela é fundamental para o feedback. A segunda etapa, tudo isso, eu expliquei no episódio a gente falou sobre as etapas, que é onde eu me demoro mais para falar, porque é a mais importante, é a de conexão. Tá? Depois nós temos uma etapa de pontos positivos, onde tu relembra para a pessoa por que ela está ali. Porque se ela está ali, ainda vale a pena conversar com ela. É porque tu acredita que ela tem algumas coisas que são valorosas. Ou ela é uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa com potencial, uma pessoa proativa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa interessada, ou ela tem um bom resultado, ou ela tem um bom esforço, ou ela é curiosa, ou ela aprende, ou ela quer aprender cada vez mais, ou ela é uma pessoa confiável. Tem diversas qualidades que a gente pode marcar alguém para poder valorar essa pessoa, para que ela não ache que essa conversa, ao sair dessa conversa, ela seja apenas a falha da qual a gente conversou. Não, ela é muito mais que isso. Ela é muitas qualidades e teve um ponto a melhorar. E teve uma coisa a resolver. Ela não é esta coisa, ela não é este problema, ela não é este erro, ela não é esse gap. Ela é muito maior e muito menor que isso. Então, primeiro uma etapa de conexão, depois uma etapa onde a gente fala sobre os pontos positivos, depois uma etapa de sondagem, onde eu normalmente pergunto o que tu sentiu naquele momento, independente do que seja, resultado, ou seja, um comportamento que a pessoa falou alguma coisa, ou ela agiu de uma forma errada, seja qual for o feedback. O que tu sentiu para fazer aquilo? O que tu estava sentindo? O que tu pensou quando tu fez? Tu pensou que tinha umas consequências e não tinha percebido? Tu pensou que as consequências eram outras? Qual é o teu nível de sapiência desse ato, né? E depois de ter sentido e pensado isso, por que tu agiu?
Agiu em coerência com o que estava pensando? Não agiu em coerência? O que foi? Por que eu faço todas essas perguntas na sondagem? Para conseguir entender a real intenção que ele teve na atitude comportamental que ele teve, ou no resultado que ele teve, ou na disciplina que ele teve, ou não teve, seja qual for, né? Porque aí, a partir desse momento, conexão, ponto positivo, sondagem, a gente vai falar do desafio, a gente vai falar do ponto de melhoria, daquilo que precisa melhorar. Então, se eu perguntar o porquê aqui, eu acabo sem entender o justificativo, porque a pessoa se defende antes de falar. Então, se eu já sei o que ela pensou, o que ela sentiu e por que ela fez, eu consigo encontrar o cerne da intenção, o cerne do problema. E aí eu consigo esclarecer essa situação para ela, dando para o colaborador clareza sobre o todo, né? E deixando claro, isso é um cenário, é uma atitude, é um momento, é algo específico, né? A partir disso, a gente vai para a orientação, lembrando, a etapa de orientação, a gente não dá o caminho, a gente funciona como cercas, dizendo, mas será que é isso? Tem certeza que é isso? Eu estou com a impressão que não é. Quem sabe não deve ser algo a ver com o teu horário. Será que não tem algo a ver com a falta de leitura? Será que não tem algo a ver com a falta de conversa com teus colegas? Será que não tem a ver com falar demais? Será que não tem a ver com a tua visão sobre a tua vida? Será que não tem a ver sobre a tua autoestima? Será que não tem a ver porque tu não cuidou da tua saúde? Será que não tem a ver com alguma coisa ao qual eu não dei a resposta? Eu dei direcionamentos para que a pessoa diga, mas será, Diogo, que é minha saúde? Eu não sei se é a tua saúde. Será que não é a tua saúde? Pô, eu tenho andado estressado. Estressado não é bom. Tu tem cuidado do teu estresse. Tu está liberando o teu estresse de alguma forma? Não, tá? Tu sabia que talvez, ao não liberar estresse, a gente tem alguns problemas de percepção, porque o cortisol atua numa região do cérebro que faz com que a gente tenha os canais representacionais do mundo externo um pouquinho mais difuso. Então, daqui a pouco, tu está querendo falar num tom e tu fala em outro, porque o teu cérebro está girando num movimento e a tua intenção em outro. É culpa do cortisol. Será que isso não tem a ver com a tua falta de atividade física, a tua alimentação? Será que não tem a ver com a tua rotina? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, a orientação está em tu cercar as limitações para poder chegar até o cerne do problema, aonde o colaborador vai te trazer a solução, aonde o colaborador vai dizer o que pode melhorar, o que pode ser resolvido. E a partir disso a gente relembra o quão bom ele é, quais são as suas qualidades e que a gente acredita nele. Que daí é o próximo ponto que a gente volta para os pontos positivos. Então, Ô, conexão, Diogo, pontos assim, ó, positivos. como você falou, no direcionamento, você conduz por um consenso, em que Isso, ele faz parte dessa solução, para que ele isso que a gente entenda vai que quem está conformar dando no a acordo. solução é ele. Isso que a gente vai conformar lá no acordo. Então, a gente passa pela conexão, pontos positivos, sondagem, desafio, orientação, que a gente vai cercando até ele chegar no ponto que a gente acha que é o melhor caminho. A gente reforça dizendo que eu sabia que tu ia conseguir chegar até aqui, porque tu é uma pessoa inteligente, educada, esforçada, legal. Verdades. Não é para mentir. Todas as pessoas têm pontos positivos. Falando tudo isso, e aí a gente puxa o acordo, puxa a solução de novo dele. Então a gente falou tudo isso porque tu disse que a gente ia fazer como? Ô, Diogo, acabei de falar sobre isso. Eu sei que tu acabou de falar, meu amigo. O que tu ia falar, então? Não, eu falei para ti que eu ia fazer aquilo. O que é aquilo? Me explica aquilo. Acordar mais cedo, me alimentar melhor, né? Ah, ok. Por que é importante a pessoa falar, Ana, como tu estava puxando? Por que é importante a pessoa falar? Porque daí a pessoa engaja mais. Ela aumenta o potencial de execução através de um gatilho que nós temos no nosso cérebro, chamado gatilho de compromisso e coerência. Por que a gente tem o gatilho de compromisso e coerência? Pois somos animais coletivos. E como animais coletivos, nós precisamos, ao falar, ao nos comunicarmos para o nosso grupo, que nós vamos agir de uma certa forma, nós temos todo o nosso cérebro trabalha para que hajamos desta forma, porque nós estamos comunicando. Como, por exemplo, quando eu bocejo, provavelmente quem está ao meu lado, que está com sono, também boceja. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura no cérebro, e aí a nossa cientista, a nossa neurocientista vai saber falar muito melhor que eu. Nós temos uma estrutura cerebral chamada neurônios espelho,
que agem em consonância com o público externo para que nós nos sintamos mais seguros e protegidos, inseridos em um grupo. E essa estrutura comunica com as estruturas dos outros grupos, com as outras pessoas. Então, quando eu bocejo, eu estou dizendo, galera, eu estou com sono. Não me coloca de vigia, senão a gente vai morrer pro leão. Aí a Ana, que está do meu lado, ela boceja também. O bocejo dela é o cérebro dela dizendo, galera, o Diogo está com sono, e eu também. E vamos deixar outra pessoa cuidar, que hoje não estamos bem. Então, essa estrutura neurônios espelho faz com que a gente reaja e se comunique com o nosso grupo. E isso faz com que a gente reforce aquilo que a gente falou, aquilo que a gente comunicou. A gente chama isso de gatilho de compromisso e coerência, que faz com que a gente, a partir do momento em que eu digo, então, Diogo, já que a gente conversou aqui, eu disse que eu ia acordar mais cedo, me alimentar melhor, para chegar com mais tranquilidade aqui, trabalhar, e talvez a minha forma de falar mude, não seja tão alta e não pareça agressivo, porque eu não quero dar esse tom. E eu vou dizer, ok, isso é o acordo, etapa 7ª de acordo. E aí nós vamos para o fechamento. O fechamento nada mais é do que eu gosto de fazer 2 coisas no fechamento. Eu não falei da outra vez, eu falei uma só, mas não falei da segunda. Uma é um toque. Eu acho que o estimular o sinestésico como fechamento de uma reunião é bem legal. Então, um aperto de mão, um soquinho, um toque no ombro, um abraço lateral, depende da conexão que tu tem com a pessoa, desde que seja de uma forma madura, de uma forma profissional, sem desconforto, sem nada do tipo, sem invasão de nada. Um gesto físico eu acho que é legal. E tem uma segunda coisa, Ana, que eu não tinha comentado, que eu acho legal fazer no fechamento também. Quando chega no fechamento, a minha última pergunta é, Ana, legal a gente conversar sobre tudo isso aqui, porque eu registro, tá, Ana? Eu faço uma fichinha dos feedbacks. Então, tá aqui, a gente conversou sobre isso, tal, eu vou escrevendo, tal. E aí, assim, Ana, então, eu gostaria que tu me dissesse uma palavra ou uma expressão que resumisse todo o nosso feedback de hoje. Eu não quero que tu me explique. Eu quero apenas que tu me diga uma palavra ou uma expressão que, para ti, resume muito bem o nosso encontro. E aí a pessoa vai dizer, reflexão. Eu vou dizer, ok, reflexão. Muito obrigado, Ana, por estar aqui no nosso momento. Tenho certeza que nós vamos andar conforme a gente combinou. E semana que vem a gente vai conversar de uma forma muito melhor, de outro assunto e tentando melhorar outras coisas. Muito obrigado. Foi. Então, são essas 8 etapas. Essa palavrinha final, ela me ajuda depois como ancoragem, Ana. Eu uso a técnica de ancoragem no feedback. Então, o que acontece? Eu consigo, no 8º feedback, chamar a âncora do 3º. Por quê? Porque todos os feedbacks têm palavras. Então, eu puxo a ficha e digo assim, estranho, Ana, mas tu falou da outra vez que tu fazia assim, assim, assim. E tu vai dizer, não, Diogo, não lembro de ter falado isso. Ana, a gente falou, inclusive foi no feedback do dia X, que tu falou, tu usou a palavra como autoconhecimento. Aquele dia, verdade, eu falei assim, assim, mas estava me referindo a outra coisa. Então, a gente consegue usar a técnica da ancoragem dentro da ferramenta de feedback, quando a gente usa essas referências, tá? Então, só para fechar o nosso episódio e a nossa temporada, pelo menos conteudisticamente falando, as 8 etapas da metodologia de feedback que eu sugiro. Conexão, pontos positivos, sondagem, desafio, orientação, pontos positivos, acordo e fechamento, tá? Então, lembrando, feedback Não, é uma e agora ferramenta. depois você tem que falar para a gente como que a gente transforma isso tudo em hábito. Então, é isso que eu quero dizer. Feedback, ele tem que fazer parte da cultura. Ele tem que fazer parte do teu dia a dia. O que é um hábito? Uma repetição que inicialmente, muito provavelmente, não foi feita a bel prazer, e sim por uma necessidade, que, a partir de um certo tempo, todo o teu restante se adapta e se adequa a esta necessidade, transformando aquilo um ato natural, um ato do teu dia a dia, um ato do teu habitat, um ato do teu hábito. É um hábito. Então,
O hábito ele é aquilo que tu faz repetitivamente. E aí nós temos diversos conceitos, que inclusive a Ana estava me comentando agora, antes de começar o episódio, e eu concordo, resumidamente, tudo que tu fizer repetidamente em 90 dias se torna um hábito. Concordo com muita garantia sobre esse conceito, com essa simplificação, de verdade, e é funcional, tá? Mas eu quero dar um pouquinho mais de clareza. Como é que a gente consegue transformar algo em hábito? Eu vou botar a leitura no meio, porque é o exemplo que as pessoas mais me pedem, então eu treinei mais para falar. Se eu quero aprender a ler, ou ler livros com mais frequência, e isso ser um hábito para mim, eu tenho, em primeiro lugar, que encontrar um horário que me favoreça a leitura, ok? Primeiro, encontrar na minha rotina o melhor espaço para aquela ação, tá? Segundo, determinar intensidade e tempo. Eu vou ler todos os dias às 10 da noite. Quanto tempo? 15 minutos. Intensidade. Eu vou ler uma reportagem, que é algo rápido, ou vou ler um livro? Quantas páginas? Um capítulo? Quantos capítulos? Né? Então, qual é o melhor horário? O horário que me favoreça no meu dia. Intensidade e tempo. E a partir daí, Ana, a gente sabe, é repetição, 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 treino, treino, treino. Eu posso dizer que eu tenho a sensação que em 7 dias tu consegue confirmar que aquele horário, intensidade e tempo está adequado ao que tu quer. Então, não quer dizer que em 7 dias se tornou um hábito. Não, tu só percebe se ele é funcional ou não. Se dá ou não. O que acontece? Às vezes tu perde 7 dias. Tu força uma academia de manhã, 1, 2, 3, chega na outra segunda, eu não aguento mais, não dá para fazer academia de manhã. Então, tu vai ter que recomeçar o hábito num outro horário. Então, 7 dias, eu acredito que é um período bom para tu avaliar se é funcional esse hábito que tu quer, se tu vai conseguir atingir esse objetivo, tá? Aí eu acredito muito, como a Ana citou, que em 90 dias tu está criando realmente um hábito, assim, 90 dias dentro do que tu combinou, tá? Não é 90 dias seguidos, assim, eu tenho que fazer todos os dias. Não, se tu quer criar o hábito de ir na academia 3 vezes por semana, é 3 vezes por semana em 3 meses. Então, em 90 dias, tu tá com essa rotina de 3 vezes por semana. Então, são aí 12 semanas que tu executou 3 vezes esse exercício. Então, se te adaptou e isso funcionou, provavelmente isso virou um hábito. E agora, Ana, tem uma outra escala que eu acho bem legal, que vem em acordo tanto com a Brené Brown na Coragem de Ser Imperfeito, quanto na Carol Dweck na Mindset, e tem no Milagre da Manhã do... a gente sempre fala dele, me fugiu o nome, e é o seguinte, em 90 dias, tu cria um hábito. Em 180 dias, tu muda uma forma de pensar. Olha. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a pessoa quer virar vegetariana em 90 dias. Não vira. Não vira. Claro, eu estou sendo genérico, não quero criar uma fake news nem um desafio com ninguém. Mas não é o mais comum, porque não é um hábito apenas. Tu tem que mudar uma forma de pensar para ser um vegetariano, um vegano. Não é puramente um hábito comer de outra forma, é pensar, é ver a vida de outra forma, é ver a vida de outros animais, é ver a sociedade, é ver muitas vezes o consumo, é ver muitas vezes a saúde, é ver muitas vezes a espiritualidade. Tem vários focos e porquês de tu ser um vegetariano, um vegano, por exemplo. E não estou defendendo a ideia, estou usando um exemplo. O que eu quero dizer é que em 90 dias tu até consegue ter uma rotina de um vegano, por exemplo, mas talvez tu não mude a tua forma de pensar sobre isso. Em 180 dias, pesquisas e autores nos dizem que sim. E a minha experiência tem me ajudado nisso.
eu tenho conseguido realmente transformar a forma de pensar minha quando foi essa conclusão e esse é o meu objetivo, e dos meus mentorandos ou clientes de coach, quando a gente precisa fazer esse tipo de movimento, a gente tem conseguido nesse prazo também. Então, criar um hábito não é puramente repetir, é repetir, conceituar, encaixar, adaptar e insistir. Por isso que é preciso demais tu ter um conceito muito positivo sobre aquilo que tu quer construir como hábito. Tá bom? Então, acho que sobre a temporada era isso, sobre hábito era isso. Ana, o que tu acha de eu me despedir para tu te despedir também no final? Ou tu quer falar alguma coisa antes? Posso me Não, despedir e te dar a palavra? pode, fica à vontade. Tá. Então, quero repetir mais uma vez, quero agradecer a TV Humana, na figura do Francisco Garcia, pela oportunidade desse programa maravilhoso, de estar aqui nessa TV e nesse grupo de pessoas que pensam uma sociedade sobre um aspecto tão positivo, sobre um prisma tão otimista. Eu fico muito feliz de poder estar nesse grupo de pessoas e que vocês, que esse grupo de pessoas me enxerga como alguém que também pensa assim, isso é muito legal. Quero te agradecer muito, Ana, pela parceria até aqui, aprendo muito contigo sempre, acho muito singelo e delicado os elogios que tu traz a mim, porque quem olha não sabe a diferença da nossa do nosso currículo e da nossa experiência. Eu admiro demais a tua trilha, te acompanho no LinkedIn, te acompanho nas redes onde eu posso. Então, eu tenho muito orgulho de estar participando contigo desse projeto e tenho muito orgulho do que a gente produziu. Acho que a gente produziu coisas muito legais durante essa temporada. Estou muito ansioso da temporada que vem, porque eu vou aprender muito, eu estou com muita fome disso, é muito bom, é muito gostoso. Então, obrigado pela tua presença, obrigado por estar comigo aqui e que venham os próximos. E muito obrigado quem acompanhou, quem assistiu, mesmo que seja anos depois do que a gente produziu. Se tu assistiu e assistiu até aqui, ou assistiu mais de uma vez, ou só assistiu esse, obrigado pela oportunidade de poder ter participado da tua vida por um pouquinho só. Se eu conseguir deixar 0,0000001% alguma coisa melhor na tua vida, um pensamento, um conceito, uma ideia, uma questão, eu já atingi o meu objetivo, que é ser um fator positivo na vida das pessoas. Muito obrigado. Meu site é o instrutor Diogo Rocha.com.br. Contem comigo e muito obrigado por tudo. Bom, eu já vou deixar aqui já documentado que na próxima temporada eu que vou me despedir primeiro, porque depois de tudo que o Diogo falou aqui, me deixou sem palavras, emocionada. Diogo, assim, eu estou muito feliz por ter te conhecido melhor. Como eu disse em algum um episódio que a gente anterior, nós não nos conhecíamos, nós não combinamos pauta, a gente não combinou discurso, e felizmente a gente conseguiu fazer um trabalho incrível juntos. E eu, ao longo desses 12 episódios, aprendi demais com você, demais mesmo, assim, aguardando a quinta-feira que a gente grava toda quinta, aqui, a próxima quinta, para poder aprender um pouquinho mais. E para quem está assistindo a gente aqui, eu quero dizer para vocês que isso daqui foi só uma gotinha, uma pílula de conhecimento de tudo que o Diogo faz na vida dele e de tudo que ele pode transformar a empresa de vocês, porque realmente, falando especificamente sobre feedback, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no programa Efeito, mas é um super importante, o Diogo mostrou aqui que ele, com maestria, consegue conduzir, assim, todo projeto que a gente fez foi em cima da experiência dele, do trabalho que ele construiu. Então, eu indico e eu quero ver. Assim, quando a gente gosta muito de alguma coisa, eu sempre penso assim: eu queria muito que minha mãe tivesse aqui, queria que minha filha tivesse aqui. A gente quer sempre que alguém da nossa família esteja presente para ver a coisa tão boa quanto a gente está vivendo aquele momento. E é mais ou menos isso que eu quero falar para quem está assistindo a gente. Quero dividir esse momento com as empresas que estão nos assistindo,
porque acredito no processo e acredito no profissional Diogo, por isso que a gente está trabalhando junto aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, Diogo. Obrigada para o Francisco também na TV Humana. Tenho certeza que, de alguma forma, a gente pode contribuir para esse mundo ficar um pouquinho melhor. Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau.